certeza, essa é uma pauta prioritária dentro aqui do Estado. E ele vai ter mais um aliado, que é o presidente Lula, a partir de agora. É isso? Exatamente. Exatamente. Esperamos que tem a questão da obra do contorno da alça sudoeste de Campina Grande, que já iniciou, mas é uma área, Linda, que já teve muitos acidentes ali. Você, quando vai para o sertão, você obrigatoriamente passa ali. Então, inclusive, colocaram muitas lombadas lá para reduzir a velocidade. Mesmo assim, ocorrem acidentes, ocorrem congestionamentos, atrasa a viagem. E aquela obra ali, inclusive a Efraim esteve à frente dessa questão, esperamos que ela não sofra a solução de continuidade. O governador deve estar atento a esse tipo de pauta para acelerar, para dar andamento. A gente viu ali nessa coletiva do governador, nesse primeiro pronunciamento, nesse início de coletiva, vários aliados presentes ali, circulando o governador do estado, o governador reeleito. Você citou Poliana Dutra e Frei Anastácio, dois que concorreram e não conseguiram a eleição. Certamente eles estarão no time de auxiliares de João Azevedo, né? E Frei Anastácio deve ocupar uma vaga que era de Luiz Couto. Luiz Couto, que rompeu com João Azevedo, foi apoiar Ricardo Coutinho e já chegou a ser secretário da Agricultura Familiar de João Azevedo. Então, Anastácio deve ter esse espaço no governo, no segundo governo de João Azevedo. Poliana Dutra, com certeza, deve ter um cargo de status ainda maior pelo tamanho que Poliana saiu dessa campanha. E Poliana, deputada estadual, ela é amiga pessoal do presidente Lula, então ela deve ter um cargo que, inclusive, faça essa ponte direta com o presidente Lula. Perfeito. Acho que a Secretaria de Desenvolvimento Social é uma secretaria que comporta esses programas sociais e que pode ser esse elo entre o governo e o presidente Lula. Exatamente, exatamente. A gente estava falando, Marcelo, da composição lá para Campina Grande, da oposição, né? Para onde a oposição de Campina Grande vai marchar. Você estava falando aí do movimento dos ribeiros, né? Mas a gente não pode esquecer Lígia Feliciano, que se recompôs com o grupo de João Azevedo, vai ficar sem mandato agora, porque o vice é Lucas Ribeiro, né? E tem, de outro lado, a oposição a João, que capitaneado por Bruno Cunha Lima, lá em Campina Grande, mas se junta a esse grupo, Pedro Cunha Lima, que vota lá em Campina Grande, tem domicílio eleitoral em Campina Grande. O ex-senador Cássio Cunha Lima já apareceu nessa campanha, claro que ele não vai ser candidato a prefeito em Campina, imagino eu, mas vai estar também nessa articulação de formar essa chapa para continuar no poder lá em Campina Grande. Fica a dúvida, Edinho, Hermes e Linda, se Adriano Galdino vai ter interesse em disputar novamente a eleição à Prefeitura de Campina Grande, né? Depois daquela primeira experiência dele, eu não vejo outro nome. É claro que está muito cedo, mas já terminou a eleição de governador e de presidente da República. A gente já tem que falar na próxima mesmo, né? Porque quem está em casa está querendo que a gente antecipe alguma coisa. Eu acho que hoje o nome de Daniela, porque o aliado, veja bem, o governador, ele foi até prejudicado em retardar o anúncio do candidato a senador dele. Por quê? Porque ele ficou esperando Aguinaldo Ribeiro. Ele ficou esperando Aguinaldo Ribeiro por quê? Porque ele viu no PP um partido-chave para ele não perder Cícero aqui na capital. Isso. Então, o que acontece? Eu acho que o PP pode continuar sendo o grande aliado de João Azevedo. E o PP pode ter o candidato a prefeito de João Pessoa à reeleição, que é Cícero, e pode ter o candidato a prefeito de Campina Grande, que é Daniela. Tem outro nome aí, Marcelo. Veneziano Vital. O ex-secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros. Geraldo Medeiros, veja bem, não teve um bom desempenho nas urnas. Mas ele vai voltar como auxiliar do governador João Azevedo. Deve voltar. Deve voltar. Deve voltar, porque demonstrou assim muita desenvoltura em um período em que a gente teve muitos problemas, que foi na pandemia. Ele foi o secretário de saúde na pandemia. Então não teve um desempenho bom na eleição para deputado federal, mas a eleição de Campina Grande é diferente, né? Ele vai fazer uma eleição dentro da cidade local, pode ser que tenha um desempenho diferente. Já tem um histórico de gestão lá dentro de Campina Grande, a partir do próprio Hospital Metropolitano. A gente já tem 3 nomes, não tinha nenhum, mas já tem Daniela, Lígia Feliciano e Geraldo Medeiros. Olha e se o programa for até 10, a gente daqui a pouco tem 6. E o que se espera ou se imagina do grupo do senador Veneziano Vital do Rego? O grupo de Veneziano, eu vi a declaração de Pedro quando foi feito o anúncio de apoio de Veneziano a Pedro. E Pedro deu uma declaração muito emblemática. Pedro falou
não apenas em um apoio, mas numa aliança que estava sendo feita a partir dali. Uma aliança duradoura. Uma aliança duradoura. Então, essa aliança duradoura, eu particularmente entendo que é uma aliança que já vai começar a se materializar a partir da eleição de 2024, com Ana Cláudia figurando vice de Bruno. Então, olha só, gente, eu vou precisar interromper vocês, que a gente vai entrar em rede agora. Vamos entrar em rede agora. São 8 horas e 40 minutos. Olá, boa noite para você, são 8 horas e 40 minutos, a partir de agora estamos em rede, não só no canal da TV Correio no YouTube, mas também aqui pela TV Correio aberta para todo o estado da Paraíba, trazendo então o resultado desse segundo turno das eleições 2022, aqui com a gente Hermes de Luna. Nossos convidados especiais, exatamente. Boa noite, né? Boa noite, Linda, boa noite a todos que estão nos assistindo a partir de agora pela TV Correio ao vivo. Nós estamos aqui desde o primeiro momento da apuração, 5 horas da tarde, como convidados o jornalista Marcelo José, que tem atuação aqui em João Pessoa, experiente nessa área de política, também o nosso correspondente em Brasília, Dinho Magalhães, que vota aqui em João Pessoa, estava por aqui e veio aqui traçar com a gente um mapa político do Brasil a partir desses resultados. Nós temos aqui oficialmente, né, pelo sistema da Justiça Eleitoral, a reeleição do governador João Azevedo do PSB, com 52,51% dos votos, o que corresponde a 1.221.904 votos, enquanto Pedro Cunha Lima, do PSDB, ficou com 47,49% dos votos, em torno aí de 1 milhão, pouco mais de 1.100.000 votos computados nesse segundo turno, Hermes. A gente tem uma diferença de pouco mais de 100 mil votos, né, Marcelo José, Dinho Magalhães, 100 mil votos. 117, exatamente. 117 mil votos. Então, é uma disputa que se mostrou apertada, mas que o governador confirmou a tendência que apontavam as pesquisas eleitorais. Exatamente. Eu acho que as pesquisas em relação às eleições aqui na Paraíba, eu acho que elas chegaram mais próximas de um resultado que foi das urnas, que ocorreu nas urnas. E o governador, no primeiro turno, ele teve 39, alguma coisa, quase 40%. Eu acho que foi um desempenho muito bom, porque ele perdeu lideranças políticas muito interessantes, como Efraim, perdeu o veneziano, mas mesmo assim ele teve um desempenho muito bom no primeiro turno. No segundo turno, na primeira semana, o que foi que aconteceu? Uma onda de adesões a Pedro. E isso assustou um pouco a estrutura do governo. O governo, o que é que está acontecendo? Veneziano, pastor Sérgio Queiroz, Cabo Gilberto Silva, Valber Virgulino, a Ledson Moura, lá de Princesa Isabel. Então, houve um abalo no governo. O que é que o governo agiu? O governo agiu rapidamente, a partir da segunda semana, com Cícero Lucena, com Adriano Galdino, com Hugo Mota, exatamente para frear essa sangria. E conseguiu, e o governador conseguiu também, o que a gente já tinha comentado, tirar aquela sombra dele. O pessoal dizia, João foi eleito por causa de Ricardo. João agora foi eleito por causa dele, o mérito dele. Não teve uma liderança política. Até Lula, no primeiro turno, foi com o veneziano. Lula declarou voto em veneziano. E mesmo assim, João sobressaiu e obteve aí um resultado realmente consolidando a liderança dele. No plano nacional, de uma eleição confirmada de Lula, né? Terceiro mandato como presidente da República. Isso. As pesquisas, elas não acertaram novamente, pelo menos no placar percentual, Hermes, mas na bolsa de apostas que se tinha em Brasília, foi exatamente isso. Entre 1 a 3 milhões de votos para o eleito, para o candidato que fosse
eleito presidente da República. E agora o Brasil entra numa expectativa. O desdobramento é a expectativa de como será esse terceiro governo Lula. O que se espera da relação dele com o Congresso Nacional, com os governadores eleitos, tendo aí o Sudeste e o Sul majoritariamente de centro-direita, como será a relação dele com as instituições federais, em especial, Hermes, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Receita Federal, que formaram ali o time e a tríade da Operação Lava Jato no passado recente, que o condenou. Como é que vai ser a relação dele com a pauta programática do próprio PT, partido, e ele agora presidente da República? O que esperar para a reforma da Previdência, da reforma trabalhista, do imposto sindical, de todas essas pautas que ele será muito cobrado pelos seus aliados para colocar isso em pauta, né, no Congresso Nacional. A ala mais